Oi, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês viram a chuva que deu agora, antes do culto começar? Como é que não vê, né? Será que foi um teste, hein, para ver se a gente vinha para a igreja? Ou será que já foi uma ilustração do que vai ser ensinado nessa noite? Hoje o assunto vai ser um pouco sobre os mistérios da água. Eu já quero convidar aqui à frente a nossa amada irmã Osmarina, que vai nos trazer a palavra de Deus. As crianças aqui presentes, vai ter uma classe especial para vocês. Podem se dirigir para a salinha. Alguns dias atrás, nós estávamos em Baturité e tive o privilégio de conversar um pouco com a irmã Osmarina. E ela, em determinado momento, determinado dia, começou a falar sobre a água na Bíblia. E eu achei muito interessante algumas coisas para as quais eu nunca tinha atentado na minha vida inteira. E aí, naquele dia, eu brincando com ela, eu disse: Osmarina, você vai ter que trazer uma palavra dessa em um culto. E aí, quando foi domingo, agora, a irmã veio até a igreja, e aí ali foi uma neblina, né, algum tempo atrás. A domingo agora foi realmente algo mais concreto, e ela sorriu, e aí depois veio me dizer que realmente estava confirmado, estava preparada para trazer essa palavra para a igreja. Então agora, como ela mesmo disse, o tema é muito vasto, né, Osmarina? Mas fique à vontade, não tenha pressa, viu? Estamos aqui para aprender mesmo da palavra do Senhor. Eu queria convidar a irmã Cláudia para fazer uma oração pela irmã dela, né? A irmã carnal e a irmã em Cristo. Então eu queria convidar a irmã Cláudia e que a igreja fique à vontade para poder escutar a palavra do Senhor e podermos aprender mais e mais dela. Quem quiser ficar de pé, vamos passar um bom tempo sentados, né? Estenda as mãos para cá e vamos orar ao Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria, né, estarmos aqui hoje. E eu posso dizer que se eu fosse embora agora, o Senhor já tinha falado comigo nesta noite. Ontem eu estive ali, a irmã Socorro esteve ali na minha casa e nós conversamos e oramos e eu dizendo para ela que estava pedindo ao Senhor um renovo, né? E eu creio, né, irmão, que se tudo que nós pedirmos ao Senhor, Ele nos concede. E é um prazer muito grande hoje estar aqui com a minha irmã, né? É um motivo de muita alegria, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o filme que passa na nossa mente, na nossa cabeça. E assim, é um motivo de alegria ver minha irmã aqui nesta noite, né? Então, vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nesta noite eu já te agradeço, Senhor, pelas maravilhas e prodígios, Senhor, que Tu tem feito nas nossas vidas. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor, essa oportunidade, Senhor, que está aqui, Senhor, com a minha irmã, Senhor, em cima deste púlpito, Senhor. Pai, é motivo de muita alegria, Senhor, porque Tu sondas dos nossos corações, Tu nos conheces, Senhor, por dentro e por fora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pai, que ela venha falar, Senhor, somente de Ti, Pai. Pai, que a Tua palavra ela já é abençoada, Senhor. Mas usa, Senhor, a minha irmã como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Para falar, Senhor, somente, Senhor, o que vier de Ti, Senhor. E enche, ajuda, Senhor, nesta noite, Senhor. Ela, Senhor, se deleitar, Senhor, cada dia mais na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, e nos dá, Senhor, este culto abençoado, Senhor. Uma palavra abençoada, debaixo da Tua mão santa e poderosa. Amém. Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a paz que excede todo entendimento. Amém, igreja? Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, é motivo de alegria, de gratidão a Deus,
Me sinto honrada, não merecida, mas honrada, pelo convite que o nosso amado pastor me fez, o anjo dessa igreja, o pastor Tiago, e aqui estou, que eu venha ser o que nossas irmãs acabou de cantar. Dependência total de Deus, sou vaso e Ele é o nosso oleiro, é o meu e o da igreja, né? Que venhamos ser vasos de honra, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu comuniquei o meu pastor Marcelo, que vinha fazer essa pregação aqui, e ele mandou saudação, um abraço e a paz do Senhor para o meu amado pastor Tiago e para toda a igreja. Amém? Nós temos que ter decência e ordem e autorização em todo canto que a gente vai, né? Comunicar aos nossos líderes espirituais, a qual devemos algumas obrigações, eu creio. E, sem mais delongas, eu vou aqui ler uma passagem na Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, 16. Não é o que eu vou apregoar nessa noite, mas eu acho importante ler isso para a igreja. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Eu acho isso primordial. Essa palavra, para mim, é muito importante. Eu creio que para todos os cristãos que creem em Deus, porque tudo vem depois dele. Irmão, começando a minha mensagem, eu vou começar pelos primórdios, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Meus amados, aqui eu quero ler aqui, em primeiro lugar, falar sobre as águas. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Em algumas traduções diz, pairava sobre a face das águas. Quando eu falo aqui essa palavra movia, como está na minha Bíblia, e pairava, ela tem uma conotação, porque nada está por acaso, nada que Deus faz é por acaso. Quando se fala pairava ou movia-se, que tem o mesmo sentido, se entende que Deus já projetava ali a criação, né, de todas as coisas, inclusive da humanidade, de tudo que Ele fez. Que ali a terra não tinha forma, como acabei de ler. E o que eu acho interessante é que tem muitas interpretações em cima dessa palavra pairava, tanto no hebraico como no aramaico, que era a língua que Jesus falava. Ele falava essas duas línguas que hoje não mais existem, são chamadas de línguas mortas, que tem uma comparação no hebraico, que diz que essa palavra pairava, eles fazem uma comparação como a ave que chocava seu ninho, né? Trazendo para o nosso dia a dia, na nossa linguagem contemporânea, eu exemplifico assim, como um arquiteto que recebe a incumbência de projetar um imóvel, um prédio, que ele olha aquele terreno sem forma, do jeito que vê e paira e imagina aquilo que ele vai projetar, aquele edifício, a casa. Assim foi o nosso Criador, né? Quando diz que o Espírito dele pairava sobre as águas, movia, então ali já era o projeto inicial da criação. Louvado seja Deus. E eu fico muito feliz com esse tema, o qual o pastor comentou. Eu havia realmente comentado com ele, porque é um desejo meu, um sonho, não só de pregar essa palavra, eu tenho um sonho mais ousado, que é de escrever um livro. Eu tenho alguns escritos já, que é um desejo que eu tenho dentro de mim,
E se Deus me permitir, antes que eu venha partir desse plano, eu vou realizar esse sonho. Amém, igreja? Porque é bem pertinente falar sobre as águas, o poder das águas, tudo baseado na Bíblia. Aqui, com certeza, o tempo não vai dar tempo. Eu vou dar uma passeada pela Bíblia e vou falar algumas coisas. Não vai ser possível falar tudo. Porque eu vejo, irmão, que o tema... Hoje nós estamos vivendo uma quadra invernosa, quer dizer, é bem pertinente, né? Mas a água, quando se fala água, ela está intrinsecamente vinculada a nós, seres humanos, na nossa vida cotidiana, terrena, como espiritual. Intrinsecamente é quando está entrelaçado, misturado, não tem como desvincular. Isso eu digo intrinsecamente, e vou explicar por que é intrinsecamente. E implicitamente também. Implicitamente é o quê? Está dentro de nós. Como, Osmarina? Porque quando se fala sobre as águas, não podemos viver de maneira nenhuma sem esse líquido, assim como também não podemos viver sem Deus, que está acima de tudo. Porque uma terça parte do globo terrestre é composto de água. Espiritualmente, nós estamos ligados às águas. Fisiologicamente, nós estamos ligados às águas. Por quê? Fisiologicamente. Porque 83% da nosso sangue é água. 70% do nosso corpo, da nossa carne física, é água. Isso aí a medicina prova, isso aí que eu estou dizendo. Por isso, é a nossa ligação fisiológica, que eu falei implicitamente, que está dentro de nós. E no decorrer aqui, você vai ver tudo isso que eu estou lhe dizendo, porque quando se fala em água, aqui na Bíblia tem um mar de opção. Quando se fala em água, vem tantas anotações, milagre. A água representa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A água mata a sede, a água alimenta. A água significa mudança. Vocês já ouviram muitas vezes, na nossa linguagem cotidiana, acontecem determinadas coisas na vida da gente, que a gente diz, foi até aqui, daqui para frente é diferente. Usa a expressão, foi um divisor de águas na minha vida. Quem não já passou por uma etapa desse? Não, foi até aqui, daqui para frente é diferente. Significa o quê? Divisor de águas. Nos remete a pensar em quê? Na divisão das águas, no maior milagre da Bíblia, quando o Senhor dividiu as águas, o mar, que o povo de Israel passou a pé seco. Quer milagre maior do que esse? O que foi ali? Um paredão de água. Olha, é um poder tão metafórico, o poder de Deus, que a nossa mente humana, nós não temos como mensurar. Por mais inteligente que o pastor é, que eu sei que ele é, um homem de grande literatura, como Calvino e tantos que já passaram nesse globo terrestre, mas a inteligência humana não consegue mensurar, atingir o poder metafórico do poder de Deus, do milagre e do amor que Ele tem por nós. Que nós não merecemos, mas Ele é Deus. Em qualquer condição que estejamos, Ele é Deus. E o que eu quero explicar, minha irmã, por exemplo, os judeus, na linguagem hebraica, você não vê falar em água no singular. Não existe essa expressão no dicionário hebraico. Pode consultar, quem tiver conhecimento. Não tem, a água está sempre escrita no plural, porque ela significa muito, muito, muito. Você não consegue prender as águas, conter as águas, como você não consegue o poder de Deus. Ai, Senhor, o Senhor só sai daqui quando fizer isso. Isso não existe. O Jacó tentou prender o anjo e você viu o que é que o anjo fez na coxa dele. Imagine Deus, né? Não é verdade? Então, imagine as águas, diz, lá vem uma tromba d'água. A gravidade é muito grande, tudo se torna leve, pequeno, insignificante quando as águas vêm. Amém, irmão? Aí o grande milagre, o primeiro e grande milagre, a divisão do Mar Vermelho, que está lá em Êxodo, quando o Senhor permitiu a passagem do povo hebreu, dando vitória. Então, ali foi o primeiro grande milagre. Porque quando se fala em água, se fala em vida, em esperança,
em renovo, em renovação, na presença do Espírito Santo, na glória de Deus, na punição dos homens também, que vocês vão ver no decorrer da pregação. Tudo isso está intrinsecamente ligado, misturado e junto com Deus, com o poder de Deus e com tudo que Ele fez através das águas, usando as águas. Nós podemos ver, irmãos, passeando aqui na Bíblia, como eu já li, já falei aqui no livro de Gênesis, né, dos primórdios. Alguns rabinos falavam no tempo antigo que quem lê o primeiro, segundo e terceiro capítulo do livro de Gênesis e entende e compreende, diz que torna-se mais fácil toda a compreensão do livro da Bíblia. Não sei se isso é verdade, se o senhor concorda, mas eu li isso aí, né? E realmente é os primórdios. Então, vamos nós aqui passear um pouquinho. Quero pedir perdão. Eu não sou pregadora, eu tenho mais experiência didaticamente, de ensinar como professora na igreja onde eu me congrego, não como pregadora, mas vamos ver o que é que vai sair daqui, né? Amém, igreja? Se eu tiver alguns erros aí, me perdoe, pelo amor de Deus, que eu não sou exímia pregadora, não, amém? Então, irmãos, vamos, olha, eu fiz aqui, o tema, como eu já falei, né? Viver nas águas, presença de Deus, presença do Espírito Santo, regeneração, punição, restauração, salvação. Tem muita coisa boa que Deus permitiu. Se a gente vai aqui para o livro de Gênesis, continuando no livro de Gênesis, minhas irmãs, eu fiz aqui, deixa eu ver aqui que eu fiz uma anotaçãozinha, né, para não esquecer aqui. Vou aqui para Gênesis 7, já marquei aqui, 7:12. 7:12 diz: e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, as 3 mulheres de seus filhos, como ele na arca. Aí eu pulo aqui, meus irmãos, para o 18 e 19, porque eu não estou aqui para falar, estou aqui para falar das águas. Aí diz assim: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Eu vejo aqui que a pregação aqui é muito vasta, quando fala da arca de Noé, que é mais um mandamento. Eu vejo como uma punição, porque naquele tempo a prostituição, a terra pecou, a nação pecou. E o que eu entendo, com o meu pouco conhecimento aqui da Bíblia, é que sempre quando uma nação peca, se desvia dos caminhos do Senhor, a mão do Senhor sempre pesou sobre aquela nação e castigou, né? E aqui nada mais foi do que um grande castigo, porque nada sobreviveu nesses 40 dias, nem seres humanos, nem um animal que respirava na terra, nenhum vivente. Conta aqui, que eu não vou me estender em ler tudo, mas todos aqui já conhecem, que é muito conhecida essa passagem. Não houve registro de nenhum sobrevivente, a não ser aqueles que foi permitido por Deus a entrar na arca. Vocês imaginam o poder metafórico, que eu sempre uso essa palavra, metafórico, porque a excelência de Deus é extraordinária, é metafórica. Na linguagem de hoje, moderna, da meninada, chama bafônica, mas eu chamo metafórica mesmo, que eu gosto dessa expressão, certo? Aí o que é que eu vejo? Numa arca, vocês sabem das medidas que diz covado, que na época era referente a uma medida, que compreende se transformando as medidas em covados, que a arca tinha mais ou menos um tamanho aproximadamente de mais de 100 metros, entre 100 a 112 metros. Eu já li isso e esqueci, a memória não é essas coisas todas, não. Mas olha aí a capacitação, a estratégia
que Deus capacitou um homem simples a construir essa arca. E ele foi obediente e obteve vitória. Porque diz que fala 40 dias e 40 noites, mas o tempo mesmo que ele passou na arca foi em torno de 1 ano, até 1 ano e 12 dias, se eu não me engano, até as águas baixarem e ele poder sair da arca. Meus irmãos, meus amados irmãos, eu vejo a arca como a igreja. A arca, para mim, aqui representa a igreja. Essa igreja aqui nada mais é do que uma arca. Porque lá tinha Noé. O que eu vejo aqui, o que Deus ensinou, porque o primeiro exemplo que o pastor tem que trazer para a casa dele é os filhos dele, a mulher dele. Como eu louvo a Deus que hoje eu estou com meu filho mais velho aqui, meu primogênito, o Igor. Muito obrigado, meu filho, por você ter vindo. Eu tenho mais 3 filhos, mas quem entrou na arca? Noé, os filhos, as mulheres dos filhos, né? E todos os animais que foram até Noé. Noé não saiu procurando animal, botando não. Aí lá tem o papagaio. Aqui na igreja tem papagaio? Tem. Papagaio é aquele gaiato que ouve uma coisa e daqui a pouco está falando, aumentando ou diminuindo? Tem. Tem arara? Tem. Tem arara, aquela que não sabe ficar calada e fica durante o culto conversando, brincando, fazendo graça. Tem macaco? Também tem. Também tem. Não estou ofendendo ninguém, não, irmão. Estou fazendo comparação, porque eu estou comparando a arca como a igreja. Com a igreja, e não tinha de tudo na arca. Você imagina a convivência, a estratégia que Deus deu, o quanto aqueles crentes reclamadores, aqueles crentes de vidro, que o pastor não pode admoestar, fazer uma correção, que ele disse que eu estou mudando de igreja, que o pastor já faz um biquinho assim, já sai. Que hoje em dia é impressionante, eu fico impressionada. Como o crente muda de igreja, abaixa ele receber um corretivo. E hoje os pastores, coitados, às vezes eu tenho pena, porque eles ficam encurralados. Alguns têm coragem de dar uma correção, outros não têm. Aí fica trazendo, às vezes permite que o mundo entre na igreja, e quando o mundo entra na igreja, aí a brecha. A brecha essa que na arca não foi permitido, porque ela foi toda betumada. Deus deu estratégia e sabedoria dela ser toda betumada. O que é o betume? O betume, até então, eu não sabia. Mas o betume é uma crosta que dá nas encostas das serras e é como se fosse uma lama asfáltica, que uma vez seca, ela fica impermeável. A água não penetra. Então, Deus não deixou que rachasse, que as araras, os macacos, o leão, os crentes reclamador, murmurador. Meu irmão, crente murmurador é pior do que macumbeiro, viu? Sai de perto de crente murmurador. Sai, porque energia ruim para ele e para quem chega perto. Porque crente é como carvão aceso, tem que estar sempre perto um do outro. Quando um está aceso, o outro está querendo se apagar, você tem que esquentar. Assim somos pessoas negativas e as pessoas positivas, levar luz, levar calor. E ali, naquela arca, Deus deu estratégia. Foi 1 ano, minha irmã. Você imagina um leão. O leão estava ali dentro, o leão ia comer a zebrinha, os outros. Não, por quê? Porque Deus deu estratégia. Estava ali tudo sobre a destra de Deus, sobre o comando do Senhor, porque ele fechou a porta da arca por fora. Quem saísse ali, saía para morrer. Porque todos que estavam fora sucumbiu, morreu. Tá? Então, é isso. Agora vamos passar para outra. Vou sair aqui da arca de Noé, né? Como eu disse, é muita coisa. Irmã, eu vejo mais na frente, passeando ainda pela Bíblia. Eu vou para o livro de Êxodo, que já falei, né? Já falei aqui. Vou para o livro de Êxodo 7. Eu até já falei, me adiantei aqui em falar, quando eu falo do livro do Êxodo 7, né, que aqui no livro de Êxodo tem muito o que falar sobre as águas. Como tem, meu Deus? Como tem. Mas aqui você se atém aqui no livro 7.
Minha Bíblia está colada, é porque eu peguei tanto que eu acho que eu fiz foi colar. Aqui no livro 7, minha irmã, eu quero só passar bem rápido aqui, que falando das pragas, né? Como eu estou falando da água, então a água foi usada em várias situações, né? As águas foram usadas em várias situações. Uma das primeiras pragas foi o quê? As águas, quando o Senhor dá ordem a Arão, dá a Moisés a tocar nas águas dos mananciais, todas as fontes de rios e açudes. E aqui, ó, vou ler aqui. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Mas o que eu quero pular aqui e me atentar ao 19, ao 7:19, que é a primeira praga. As águas tornam-se em sangue. Não vou esticar muito a liga nisso aqui, não. Quero só passear falando de mais uma vez que a água é usada e expressada aqui na Bíblia, usada por Deus, né? Que foi o quê? Foi usada, transformada em sangue para quê? Para a punição de quem? De Faraó e do seu povo, que ali escravizava, maltratava, judiava do povo de Deus. Foi uma das primeiras pragas. Agora vou mais à frente, né? Continuando no livro de Êxodo 14, versos 15. Não quero ser professora, não, mas hoje é um culto de instrução, né? Vamos nós, né? A passagem pelo meio do mar. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Oh, Jesus, isso é muito lindo. Em seco. Algumas Bíblias dizem em pé seco. Claro que isso aí foi o grande primeiro milagre que eu não me contive. Falei previamente, antes de ler aqui. Mas é um milagre faraônico, isso aí. Porque existem alguns bestas aí que fazem algumas publicações querendo provar que alguma parte do tempo lá as águas se retraem. Isso não existe. A gente vê aqui aonde em rio, onde tem braço de mar, que realmente tem uma hora que a maré baixa e que as águas afastam e que depois vem, mas não foi isso. Aqui foi um milagre mesmo. Existem provas de nadadores profissionais que viram ainda vestígios de carruagens da época de Faraó, porque tudo que Deus faz fazendo é valendo, fica o sinal, fica a marca. Fica a marca para que ninguém, porque Ele é tudo. Louvado seja Deus. E eu vejo aqui, irmã, deixa eu botar o óculos, porque eu sou meia cega. Vem aqui, é minha cega. Pronto, vamos nós aqui, 15, 23, né? Continuando aqui, irmãos, 15, 23, continua sendo, sim, um milagre, né? Só que eu acho aqui, eu não gosto de dizer dessa palavra aqui, tenho pena, mas eu imagino o sofrimento. Como eu fico lendo isso aqui, eu fico me apiedando da época de Moisés, porque não é fácil ser um líder, viu? É por isso que a liderança é para poucos. Tem muitos que invejam, quer ser, mas ter capacitação, chamado para ser líder, minha filha. E aqui foi uma prova de liderança, de capacitação grande demais. Aí aqui vem: as águas amargas tornam-se doces. Olha aí, mais um milagre de Deus. O povo reclamando, passearam. Tudo bem que o povo estava cansado. Aqui diz que eles andaram pelo deserto por 3 dias, né? E quando provaram a água era amarga. Mas o que Moisés fez? Orou a Deus, tocou nas águas com a mesma vara que ele usou lá para dividir o mar. Ele tocou nas águas e as águas se tornaram, porque o povo reclamava.
para você ver o quanto a humanidade é ruim. Irmão, nós não merecemos nada, não. A gente já não foi consumido porque, como eu lhe disse, o amor de Deus é grande, é bom demais, mas porque nós não merecemos, não. Porque esse povo era comendo do maná, era vivendo, olha o privilégio, vendo o poder de Deus, a graça de Deus sobre eles, eram reclamando. Moisés foi assim, supimpa, foi assim, magnânimo, porque não foi fácil. Aqui, continuando, ainda em Êxodo, vocês vão ver mais na frente aqui, quando o povo reclamaram tanto que Moisés teve medo de ser apedrejado. Quando eles reclamaram, porque veio dos exércitos para morrer de sede, porque não tem água para isso, porque não tem água para aquilo. E Moisés, já cansado, até se irritou um pouco, porque ele estava ali, porque Deus determinou, mas ele não era Deus. Aí o que Moisés fazia? Sempre ia orar a Deus. Ele não tinha outro recurso, porque ele sabia que dele não tinha nada, que tudo vinha do alto, né? E ele saiu com Arão, orou a Deus, e o que o Senhor fez? Ordenou que ele tocasse na rocha, né? E ali, mais uma vez, pastor, eu não sei se eu estou certo ou se é errado, mas quando eu leio isso, me dá assim, uma piedade tão grande, porque ali ele tocou nas águas, mas ele, como humano que era, ele pecou porque em algum momento ele cirou-se ali com raiva, porque não é fácil, irmão. Ele estava a ponto de ser apedrejado com aquele povo murmurando, reclamando, quando o Senhor mandou que ele subisse ao monte, levasse aquele povo e tocasse com aquela vara na rocha, e ali jorrou água, né? Mas logo após de tudo, quando tudo passou, quando todo mundo bebeu, os animais e tudo, o Senhor falou para ele que, por que ele não somente tocou, né? E ali, naquele momento, Moisés perdeu de entrar na terra prometida. O Senhor falou que ele subisse ao monte e ele contemplava, mas que não entrava. Antes Deus ia o guardar, como o guardou, né? Como o Senhor chamou para si. Para você ver que com Deus ninguém brinca. Aí eu digo a vocês, é fácil ser salvo? Você acha porque você está na igreja todo dia, porque você canta bonito, porque você prega bonito, porque você é dizimista, porque você é ofertante? Qual é a garantia de salvação que você tem? Se você não nascer verdadeiramente de novo, não nascer da água e do Espírito. Porque quando se diz nascer da água e do Espírito, não é o nascimento biológico de sair do útero da sua mãe, não. O nascimento da água e do Espírito, nascer aqui, vem de cima, ó. É espiritual. Se fazer uma nova criatura. Ei, meu povo, é difícil. Você vê um homem que andou, que caminhou, que tinha intimidade. Não é que ele tenha perdido a salvação, não estou falando isso. Mas ele perdeu a promessa de entrar em Canaã, né? E você imagine nós, pecadores, comedor de feijão. Não é fácil, não. Não é fácil. Portanto, nós temos que vigiar, 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 vigiar. E por mais que a gente ore, por mais que a gente se ache isso, é pouco, é pouco. Porque Deus é grande demais e Ele está sempre disposto a nos perdoar, mas temos que fazer a nossa parte. Sabemos que oração termina em ação, né? Como diz, a fé sem ação é morta. Porque aqui, pastor, é muito fácil eu estar pregando santidade. Todo mundo é santo aqui, né? Mas vamos lá fora. Vamos lá fora ver como é que os santos se comportam diante de um submisso, de um necessitado, de um drogado, de um bêbado. Ei, irmão, é tão fácil julgar, apontar dedo. Enquanto a humanidade não tiver piedade, não olhar com gratidão, com amor para o próximo, porque o verdadeiro evangelho é amar a Deus e ao próximo. Se não tiver isso, ó, é heresia. É assim que eu vejo. E é assim que eu aprendi, né? Eu acredito que não vou mudar, não, mas é isso, o evangelho é isso, é amar a Deus acima de tudo e ao próximo. É você saber que o alcoólatra não é só um viciado, ele é um dependente.
ele é um adicto. Na linguagem certa, hoje o povo chama, é um viciado, é um drogado. Não, o nome disso é adicção. Né? É uma dependência, que hoje é uma das coisas muito difíceis, uma dependência principalmente etílica, que é a droga social, que todo mundo tem nas suas casas para oferecer. Mas vamos lá, não vim para falar disso, vamos continuar falando das águas, né? E aqui eu vejo, como eu falei, do grande carinho e amor que Deus tinha por Moisés. E como Moisés sofreu na mão daquele povo, viu? Que não foi fácil ouvir fazendo e ouvindo murmuração e pedindo. E vamos lá, vamos em frente. Agora eu vou ler também o Êxodo 17, 3, né? 17, 3. Aqui, ó, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo... acabei de ler isso aqui, perdão. Pronto, agora eu vou para Provérbio 8 e 29. Quem achar primeiro do que eu, pode ler. Olha aí, mais uma vez, Deus se preocupando, né? Porque tudo que Deus faz é bem feito. Porque eu imagino que naquele tempo, pastor, a terra era o mínimo, né? Porque ele separou a porção seca, né? Porque tem a passagem que diz que o Senhor separou as águas de baixo, que são os lençóis freáticos, que eu entendo, e as águas de cima. E os mares, né? Ele deu limite aos mares, é o que eu entendo aí, né? Quer dizer, mais o poder de Deus usando as águas, dando limite. E só quem dá limite ao mar é Deus. Você olha para aquele oceano, aquela praia linda, a praia é aquela parte que a gente vê, né? Mas o oceano mesmo está bem mais para dentro. Você vê a grandiosidade de Deus. Eu acho assim, quando eu olho para o mar, pastor, eu vejo assim uma coisa enigmática, que eu não consigo... Enigmática por quê? Porque me dá admiração, que eu vejo o poder de Deus, a grandiosidade de Deus ali, nas águas. Eu não sei por quê se eu já fui peixe, ou se eu tenho vontade de ser peixe. Grandona como eu sou, uma baleia, quem sabe? Mas, embora até parece, mas nem nadar eu sei. Dá vontade de me jogar ali. Mas eu vejo a grandiosidade de Deus, porque as águas, o mar, ele engole tudo, pastor. Depois bota para fora, né? Mas tudo corre para dentro do mar. É uma boca grande que não tem goela, não tem garganta. A garganta do mar não tem, engole tudo. E ali, para mim, é Deus purinho ali. Então, o mar, ele me dá esse sentimento enigmático, porque eu admiro, acho lindo, admiro e, porém, me remete medo. Medo, um grande respeito. Não tem quem faça eu entrar com água da cintura para cima. Para quê? Para nadar. É verdade? Então, vamos continuar nossa leitura aqui. Vamos agora para o Salmo 69. O Salmo 69, versos 1, que diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Eu aqui é mais um líder grande, sofrendo pelas injustiças, pelas murmurações, a lamentação dos outros, rei Davi, né? Porque aqui é Davi clamando a Deus e pedindo, e Deus com certeza o honrou, lhe tirou. Não prevaleceu. Quando aqui eu acho muito bonito quando diz: estou cansado de clamar, secou
secou-se-me a garganta, os meus olhos, desfalece a esperança do meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Louvado seja Deus. Mas aqui é mais uma passagem, né? Que eu me refiro das águas, que o rei Davi sofreu e pediu clemência a Deus, porque tudo Davi era segundo o coração de Deus e todos os pecados dele era patente e Deus o conhecia. Então, Deus o salvou e lhe deu vitória, como sempre fez, por merecer. Vamos em frente. Mais uma vez eu falo aqui das águas, né? Vamos passar aqui para o próximo livro. Eu agora queria passar para Isaías. É aqui pertinho mesmo. Vou começar com Isaías 12. Vou começar aqui pelo 3. O pastor até falou isso aqui na pregação dele de domingo, quando diz 3:1. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e de toda a sede de água. Por que será que fez isso? Pecado. Mais uma vez a mão do Senhor está pesando aqui sobre a nação, sobre a humanidade do pecado, porque ele não, simplesmente isso, o pecado, tá? Vou agora passar para Isaías 12, versos 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis, naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai qual excelso é o seu nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando aqui no versos 17, eu agora pulo para o versos 12. Dezessete e 12, que vem assim. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que ruge como rugem as impetuosas águas. Aqui você vê que ele está comparando aqui, quando rugem, que ele está ligando a água aqui, é um grande movimento, né? As pessoas reclamadoras que rugem, que as águas não rugem, não fazem aquele barulho, né? Você está na onda, você está no mar, você sente aquela zoadinha da água, que aquilo é até certa forma relaxante, né? As águas, quando vem, ela tem seu barulho, vá para uma cachoeira para você ouvir, mas aqui ele está se referindo, mais uma vez, ao pecado, a inquietação, ao lado pecaminoso do ser humano, quando diz novamente, ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que ruge como rugem as impetuosas águas. E é isso, bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las e fugirão para longe, e serão afugentadas como a bragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui também em Isaías 58, 20. Quem achar primeiro pode ler.
Ou antes também tem aqui o 55, que eu vou parar aqui no 55:1, que diz: todo o povo é convidado à procura da salvação, né? Aqui está botando água como salvação, como eu falei. E vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém, irmãos? Agora vamos para o 58, que é logo próximo, versos 20. Tenho que olhar para o relógio até que hora até que tem o pastor aqui. Não, de jeito nenhum. 58:20. Eu sou falastrona, então se me der corda eu vou mesmo, por isso tem que ter 58:20, irmãos. Diz assim: e diz 57:20, né, pastor? Está certo. Exatamente, eu marquei errado, desculpe. Mas os ímpios são como o mar, bravo, que se não pode aquietar, a cujas águas lançam de si lama e lodo, né? Olha aí, olha aí. Olha aí, o que é que você entende por isso aqui quando diz, mas os ímpios são pessoas pecadoras, não são pessoas comuns. Aquelas pessoas que estão sempre reclamando, ele está comparando aqui, que são como o mar bravo. O mar bravo é quando as ondas estão altas, a ressaca, que você entra, se não souber nadar, vai mesmo, ele leva lá para o fundo. Depois ele joga morto lá fora, mas ele leva. Assim é o risco que um pecador, que o ímpio, eu penso assim, está passando. Eu não sei se eu creio que a minha interpretação, se está no pecado, Deus fez uma comparação aqui, né? Eu entendo que seja isso. Eu vou enxugar o suor, que eu estou suada. E aqui, irmão, eu vou agora passar para outro livro aqui, que, meu Deus, esse é Amor Puro, que é lá no livro de João. Mas antes de eu ir para o livro de João, eu ainda quero passear aqui. Não vou abrir o livro, mas vou só fazer uma deixazinha, falar aqui de mais um milagre que Deus usa nas águas, quando aqueles trabalhadores que estavam ali cortando lenha, que isso é uma coisa assim também, que aos olhos humanos não é possível, quando um deles que tinha pedido um machado emprestado, que pelo que eu entendo na leitura, o machado naquela época era assim como se fosse uma ferramenta valiosa, porque quando ele no trabalho dele, aquele machado caiu da mão dele, que caiu naquele rio, naquelas águas profundas, ele muito se inquietou e foi pedir clemência a quem? Ao profeta, né? Que aí o profeta perguntou aonde mais ou menos teria encostado aquela água, aquela ferramenta do machado, e ali o Senhor orou, botou a mão ali sobre a água, e o que aconteceu? O milagre ali, o machado submergiu, subiu, né? Não é um milagre de Deus usando as águas mais uma vez? O ser humano não tem esse poder. O Max, que podia, se fosse um nadador profissional, era de nadar, procurar, poderia até encontrar ou não, mas Deus é Deus, né? E Ele usa os profetas. Vocês creem, irmão, que ainda existem remanescentes profetas de Deus aqui na terra? Eu creio, irmão. Eu creio que tem muita gente ainda boa que Deus usa aqui na terra. É necessário só que a gente não tenha ansiedade, nem saia procurando, nem botando os profetas acima de Deus. Gostei muito da pregação dele de domingo, porque às vezes as pessoas cansam os profetas, porque os profetas são seres humanos também, né? Com suas necessidades comuns. Mas tem gente que fica usando o profeta como se fosse um adivinho, como se fosse um cartomante, um macumbeiro, que cansa. Aí é onde Deus vai e passa a régua, né? Ou tira um ou tira outro do caminho.
E nem todo mundo fica na vida da gente para sempre. É isso que eu entendo. Mas eu vou... Como? Pode ser, tá certo. Obrigado, pastor. Eita, Deus, obrigada. Aqui agora eu vou para o profeta do amor, João. Ah, Jesus. A minha garrafinha. Obrigado. Obrigado. Irmãos, aqui tem muito o que falar no livro de João, mas eu vejo aqui o amor tão grande de João. Oh, meu Deus. Quando ele diz assim: João 3, quando diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, gente, isso aí, para mim, fecha. Eu não vou encerrar a minha fala, mas se encerrasse aqui, eu considerava fechado, porque isso é tudo. A gente tem que ter essa consciência que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus, não tem parte com Deus, não tem parte com o céu, porque Deus não habita em casa suja. Você não se achega a Deus de qualquer jeito, não adianta. Deus não é homem que se engane, nem filho do homem que se arrependa, não é. É necessário, irmãos, que a todo tempo, somos humanos, somos fracos, temos os nossos espinhos, temos, mas é necessário que toda hora, que todo instante, nós tenhamos a humildade do arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro, de pedir perdão a Deus pelo que você falou, pela sua ação, até por pensamento, de ter a grandeza, a humildade de chegar para um irmão e pedir perdão quando você achar que pecou contra aquele irmão e contra Deus, porque a Deus ninguém engana. A palavra de Deus diz que até o teto da sua casa entrega a sua imundícia, o seu pecado, porque os olhos do Senhor são como tocha de fogo. O guarda de Israel, ele não dorme e não dormita. Os olhos de Deus é patente sobre toda a humanidade. Não adianta, porque não tem pecadinho nem pecadão. Vocês viram aí o que eu exemplifiquei na leitura passada de Moisés, né? Num só momento da fraqueza dele como humano, que ele bateu naquela rocha com ira, ele não perdeu a salvação, mas perdeu a promessa. Imagine nós, vigia. Essa palavra é primeiramente para mim, porque tudo que a gente fala é primeiro para a gente, segundo para a igreja, né? Aí, continuando no livro de João, irmãos, eu quero falar aqui de duas coisas. Já primeiro eu falei que me antecipei em ir para o versículo 3. Eu quero aqui por um dos primeiros milagres de Jesus, quando ele foi convidado para aquelas bodas, que é o casamento, que hoje a gente não usa essa palavra, as bodas, né? Usa boda de prata, boda de diamante, de ouro, mas as bodas que se referem aqui é um casamento, uma festa de um casamento. Quando ele foi com sua mãe, com Maria, que ali é chegado a uma determinada hora que o vinho não foi suficiente. Não houve estratégia do dono da festa de presumir o tanto de vinho para os convidados. Aí, numa certa hora, o mordomo daquela festa começou a ficar agoniado porque viu que o vinho estava acabando. Aí, o que acontece? Maria vai pedir a ele, quando ele diz que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? Aí ela vai, que mesmo ele tendo dito, mas sabia que ele ia fazer algo. Que onde Jesus está, tem bênção. Onde Jesus está, tem milagre. Onde Jesus está, tem salvação. A presença de Deus traz salvação, traz regozijo, traz tudo de bom, porque tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. Aí que Maria chega e fala para os trabalhadores, que pega aquelas talhas, né?
que até aquelas talhas que ia ser colocada a água, não para ser tornado em vinho, mas para a lavagem das mãos, né, e dos pés daqueles homens. Mas foi usada como? Para ser um dos milagres, um dos primeiros milagres de Jesus, ali, que ele transformou aquela água ligeirinho em vinho. Se no princípio ele transformou em sangue, manancial, o que era aquelas poucas talhas para ele, Todo-Poderoso, transformar em vinho? Amém? E ali foi dado servido aquele vinho, e houve elogios pelos visitantes que chegou para o dono da festa, e que disse que normalmente o melhor vinho era colocado no início da festa, e o vinho de menor qualidade, digamos assim, seria já quando o povo já estava mais tontinho, né, mais alegrezinho, mas, no entanto, como foi feito por Jesus, foi feito um milagre, então foi feito o melhor, porque tudo que ele faz para nós, ainda que não merecemos, mas é o melhor. Porque quando a gente pede a Deus as coisas a Deus, a gente não podemos ser medíocre, não. Temos que ter fé, mas a gente pede o melhor, porque o nosso sonho, se a gente tiver foco, fé, determinação, ele ouve sim a petição de um justo, e ele abençoa, e ele realiza sonho, ele realiza cura, realiza milagres, prodígios e maravilhas, inclusive usando sempre a água. Com a água, o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, foi batizado por João Batista, né? Aqui mesmo nesse livro fala do batismo de João Batista, quando João Batista, um servo tão amoroso, tão temente, tão obediente a Deus, quando ele viu e reconheceu que o Filho do Homem se aproximava, quando ele clamava no deserto que vinha um que era antes dele e depois dele, né? Quando o Senhor chegou, Jesus chegou para ele, que ele disse que não era digno de tirar suas alpargas e abotoar. Quando Jesus falou para ele, pediu que ele o batizasse, que era a ordem do Pai, né, do Todo-Poderoso. E ali Jesus foi batizado, e ali foi notório e visto quando aquela pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus pairou sobre o ombro de Jesus. Louvado seja Deus. Ali, mais uma vez, a água, porque naquele batismo era um banho por imersão, todos viam, né? Como é usado o nosso batismo? O nosso batismo é por imersão. Já o batismo dos católicos, porque eu fui batizada 2 vezes. Quando meus pais me levaram, que eu era católico, que era aquela pia, né? Que usa com aquela jarra derramando a água. Nós somos uma opção, nós fazemos a nossa opção do batismo. Eis aí a grande diferença. Não que eu esteja atacando a religião, que eu respeito todas, mas eu aprecio muito a minha doutrina, eu amo. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu quero falar mais uma vez do amor em tudo que a água é usada e o quanto ela é necessária na nossa vida. Nós não vivemos sem água. Você imagine, você passar 2 dias sem água. Aí é aquilo que eu digo, olha os murmuradores, né? A gente vai falar do marido, do governo, mas enquanto a gente não tem água para tomar banhozinho, beber, então é um líquido muito precioso que devemos cuidar. Eu vejo no interior, vou fugir um pouquinho aqui da Bíblia, o descaso, irmãos, dos homens do interior, dos homens simples, que nesse período, um período de muita chuva, mas um período muito perigoso, porque eles usam veneno para matar. Hoje eles não querem mais, os grandes pecuaristas, criadores, eles usam máquinas para passar na terra, mas o agricultor de baixo poder financeiro, ele usa o mata-mata mesmo, tem o folha fina e o folha larga, e o mata-mata, e aquilo vai o quê? Contaminar os mananciais de água, né? Contaminar os peixes. Vocês viram um tempo atrás aí a doença que pegava mais os homens da urina marrom? Somente na Bahia, que deu muitos homens urinando marrom, nada mais é do que peixe de água contaminada, de agrotóxico. E Deus, ele cuidou de tudo isso. O povo reclama, a chuva está grande, a chuva está derrubando isso. Deus é culpado, Deus não é culpado de nada. Porque essas coisas aí, esse destroço que as águas estão fazendo, fugindo um pouco aqui da Bíblia, que as águas da Bíblia aqui, ele puniu sim, mas por permissão de Deus. Mas esse sofrimento que nós temos hoje, a culpa de quem é nossa?
é a ambição imobiliária, né? A falta de projeto dos governos, deixando o povo construir, seja pobre ou seja rico, construir nas montanhas que não pode, nos encalços, nas beiras das águas, e as águas, quando vêm, conhecem seu caminho. Aí faz a sofrência toda aí que a gente está vendo. Mas aqui eu quero continuar, irmão, falando mais um pouco das águas, né? Que horas já são, pastor? Estou pertinho. Já eu encerro, irmão. Nós temos aqui também, irmão, podemos falar, até em Apocalipse, que fala, todos os livros aqui falam da água. Aqui eu falei do martelo, né? Tantos milagres tem da cura, quando o Senhor curou aquele cego, aquele homem, mandou que ele lavasse os olhos na água e ele enxergou, né? Louvado seja Deus. E, irmãos, continuando aqui a falar dos milagres e dos prodígios da água, vamos falar também, que eu não podia deixar de falar, daquela samaritana. Quando eu pedi até aqui aquele louvor da água saída, né? Quando fala das águas, que aquela mulher, quando Jesus passava ali pelaquela cidade, que ele foi descansar e ali ele sentou ali, próximo àquele poço de Jacó, que era da herdade de Jacó, que foi feito de Jacó para aquele povo, né? Quando desceu aquela mulher samaritana, que ali o Senhor se falou com ela e ela se sentiu inferior porque ele é judeu e judeu não tinha comunhão com os samaritanos, né? Quando o Senhor pediu água, que ela disse que se estranhou, né? Ele ser judeu, quando ele disse que se ela soubesse da água que ele daria, a água da vida, né? Que nunca mais ela teria sede. E eu digo, meu Deus, como eu anseio beber dessa água, viu? Que aquela mulher samaritana bebeu. Como eu peço a Deus todo dia para que eu sou um vaso, me coloco como um vaso, que é isso que eu sou. Peço só para ser um vaso de honra, senão é o jeito de eu descer para a olaria do Senhor, né? Mas eu peço a Deus todo dia para que eu não saia do prumo, eu continue tentando e querendo ser um vaso de honra, para que eu venha ser cheia de azeite, da água do Espírito, da água que regenera, da água da salvação, da água que cura, da água que movimenta. Temos também outra passagem da Bíblia, que é naquele tanque de Betesda, onde tinha 5 divisões lá, que fala na Bíblia, que aquele homem coxo já estava ali há 20 e quantos anos, pastor? Pois é. E ali, para você ver, eu faço uma conotação, irmãos, trazendo para os dias de hoje, pastor, a individualidade, a falta de amor ao próximo que aquele povo já tinha, né? Porque diz a Bíblia que quando as águas se movimentavam, a água aqui está como movimento, né? Agitação. Quando as águas, a palavra certa é essa, agitava, né? Aqui está na conotação de águas agitadas, mas agitava no sentido de curar, que ali o Espírito de Deus ali, cada um que entrava, as águas se agitavam e ele descia e era curado, e deixaram o pobre daquele homem quantos anos ali. Mas Deus é misericordioso, foi necessário que, eu acredito que foi processo, tudo permissão de Deus, que o Senhor, por misericórdia, passou ali e levantou. Não foi necessário, como era o próprio Jesus que ali passava, ele simplesmente ordenou que ele pegasse seus utensílios, suas coisas, levante e ande, né? E ali aquele coxo foi curado. Não foi necessário ele descer as águas. Que fica o exemplo aqui do amor ao próximo, que eu vejo que, para mim, a grande lição dessa passagem é aí, a falta de amor ao próximo que temos que ter. De estar um coxo, de uma pessoa grávida, uma pessoa doente, dá o lugar da fila, dá o lugar, faz alguma coisa pelo aquele teu próximo que está necessitando. E ali, se não fosse Jesus, não é verdade? Mais um milagre
na Bíblia feito nas águas. E assim temos muito, irmão. E aqui eu quero agradecer a rica oportunidade ao pastor Tiago, à Igreja do Senhor, por ter me dado essa oportunidade. Quero pedir perdão aos irmãos se eu falhei em alguma coisa, eu não sou pregadora. Tenho muito o que falar? Tenho, mas eu vejo que ele tem que fazer as considerações finais e já faltam 10 minutos, não é isso, pastor? E aqui eu agradeço, encerro a minha fala, agradecendo a Deus pelo milagre da vida, né? Pelas águas, e falando que eu esqueci de falar demais, que tem muitos aqui que eu anotei, mas não vai dar para falar tudo. Lá em Jeremias, né, irmão, quando eles trocam as águas, né, por cisternas imundas, né? E aí, mais uma vez, pairou sobre aquela nação o grande pecado. Olha, pastor, como o pecado leva à perdição. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que nada é proibido, mas nem tudo é lícito, né? Afasta-te do abismo. O abismo é o pecado, né? Que o pecado chama outro pecado. Já pensou você andar com um ladrão? Você está ao lado de um ladrão num barzinho, a polícia vem e dá uma batida, daqui que você prova que boi deitado não é vaca, você vai para a peia. Você vai para a peia. E ali foi o que aconteceu. Todos pagaram, inclusive os justos e os infiéis, porque foram o quê? Escravizados, sofreram, porque foram levados, castigados, apanhados. Foi um sofrimento, uma sofrência. Na Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor, tudo por quê? Por causa do pecado. Então, vigiai, porque o reino de Deus está próximo. E eu creio, há muitos anos vem sido anunciado, mas os sinais estão aí. E eu creio, viu, que está próximo, viu, a visita do nosso papai. A palavra de Deus diz que ele vem em forma de um salteador, outros dizem como ladrão. Mas eu tenho tanto amor por Jesus que eu não gosto desse adjetivo de ladrão, né? Portanto, vamos vigiar e pedir para a gente estar com os olhinhos bem biladinhos, esperando a volta do papai, para a gente subir, né? E vamos todos nos encontrar em corpo de glória. Louvado seja Deus. E aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado. E eu encerro a minha fala. Louvado seja Deus. Obrigado, irmã. Muito interessante, né?